Vamos para cá para eu mudar de assunto? Nós já adiantamos aqui a aprovação do projeto de lei pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, no contexto, o relator do projeto, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, vai falar com a gente sobre esse assunto. Deputado, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto. Bom, nós perdemos o contato com o deputado Alex Manente, estamos retomando o contato com ele, mas estávamos aqui falando com o desembargador Sebastião Coelho a respeito disso também, a respeito das decisões monocráticas que vêm sendo cada vez mais costumeiras pelos ministros, principalmente da Suprema Corte. A gente viu essas decisões sendo proferidas muito desde a época do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque o Congresso já estava de olho, houve aquela, digamos, invasão dos parlamentares no plenário da Câmara dos Deputados, e uma das negociações envolvia essa questão de reduzir os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente vai chamar mais uma vez o deputado Alex Manente, relator dessa proposta. Deputado, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Neila. É uma satisfação falar com vocês, com todos que acompanham o Metrópolis. Muito importante esse tema que é tão atual, tão ativo na vida dos brasileiros, e poder conversar com vocês sobre ele. Bom, estávamos falando aqui, eu e o desembargador Sebastião Coelho, sobre o aumento do número de decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do Congresso de abordar esse tema é uma vingança por conta das determinações e das discussões entre STF, Câmara e Senado, ou é de fato para reduzir as decisões monocráticas e para que as decisões sejam tomadas no pleno, né, pelos demais ministros, assim como prevê a Constituição? Projeto um pouco mais amplo do que apenas as decisões monocráticas. É um projeto que prevê a roteirização dos ritos e procedimentos do Supremo Tribunal Federal nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que são objeto, inclusive, de apreciação da nossa Suprema Corte. E o que nós fizemos num projeto que foi construído junto com uma comissão de juristas, inclusive com a participação de ministros, como o ministro Gilmar Mendes, nessa Constituição. Ele deu ensejo a um projeto que foi protocolado pelo deputado Marcos Pereira em 2023, e eu tive a satisfação de ser escolhido relator e trabalhar durante esses 2 anos para podermos aprovar e fazer com que o Supremo Tribunal Federal tenha seus ritos e procedimentos estabelecidos por legislação. Até porque, anteriormente e antes de qualquer legislação, que existem as jurisprudências do próprio Supremo. E foi muito produtivo, porque nós, além de regulamentarmos e limitarmos as decisões monocráticas, que é um tema bastante recorrente na vida da população brasileira, porque a decisão monocrática, geralmente, ela vem fruto de uma canetada de um ministro que suprime aquilo que é o desejo da maioria do Congresso Nacional, da força democrática que existe, e o Congresso Nacional representa esse sentimento da democracia estratificada no conjunto dos seus parlamentares. Quando ela tem uma aprovação e uma única canetada retira esse poder, obviamente não está sendo validada a nossa democracia. Por isso, no nosso projeto de lei, no voto que foi proposto e aprovado por unanimidade na CCJ, que agora vai direto para o Senado, nós explicamos que a monocrática só pode ocorrer em casos de excepcionalidade, comprovada necessidade e urgência, e obrigatoriamente com uma brevidade muito rápida. Por quê? Porque no próximo pleno ela precisa ser julgada, senão ela tem um efeito nulo, ou seja, a monocrática não terá mais o efeito permanente como é hoje. Nós não daremos uma condição de uma monocrática que não tenha caráter de necessidade e urgência comprovado, e ela terá uma brevidade de validade muito rápida até o próximo pleno, para que o colegiado possa se colocar nessa matéria. Então é um avanço muito significativo, uma regulamentação importante para poder sabermos efetivamente quais são as limitações que cada poder tem para debater cada tema.
Falando em exceções, o nome do nosso programa é Contexto, justamente para que a nossa audiência possa entender de forma clara o que está acontecendo. Eu entendi, o senhor sabe muito bem quais são as exceções que foram determinadas aí pela CCJ. Mas agora, o que a gente pode esperar se esse projeto for aprovado no Senado? O que será aprovado, o que poderá ser aprovado por um ministro em decisão monocrática? Quais as exceções? As exceções são a necessidade de urgência e necessidade imediata, precisa ser comprovada. Então, você não consegue dar uma decisão que não tenha validade imediata por salvaguardar algo, salvaguardar o patrimônio, salvaguardar a pessoa. Você não conseguirá mais ter essa monocrática, aí a decisão é apenas no pleno. E o que é importante? É que, obrigatoriamente, além da justificativa, porque isso o ministro pode ter capacidade de justificar no seu entendimento o que é urgência e necessidade, a lei não especifica, ela apenas diz que o ministro tem que deter isso, mas a gente tem uma trava logo na sequência, que é a obrigatoriedade de estar sendo votado no pleno pelo colegiado na próxima sessão. Então a brevidade, mesmo que não seja comprovada a necessidade, ela cai no momento em que você tem que levar ao colegiado e, se não levar rapidamente, você tem o efeito nulo dessa decisão monocrática. Então, as sanções por você fazer uma monocrática que não é definida no pleno e que não tem urgência, elas são de nulidade do processo. Acredito que, com isso, dificilmente algum ministro, sem a efetiva necessidade e urgência, vai proferir uma decisão monocrática. Voltando à origem do projeto, claro, foi uma análise ali da Câmara dos Deputados, era de autoria do deputado Marcos Pereira, o senhor foi escolhido como relator. Em que momento a Câmara parou e disse, epa, peraí, os ministros do STF estão proferindo à torto e à direito decisões monocráticas, a gente precisa regulamentar isso. Quando é que isso aconteceu? Qual foi a percepção? Olha, Neila, são duas coisas que tem uma questão muito importante nesse projeto também, que são os legitimados, a diminuição da interferência do Supremo Tribunal Federal com as milhares de ações que chegam rotineiramente no Supremo e que fazem com que o Supremo tenha que abordar temas que, na minha opinião, não competem à Suprema Corte. Então, nós diminuímos o número de legitimados, aqueles que podem ingressar com a ação de controle de constitucionalidade. Isso vai diminuir, inclusive, a interferência do Supremo em vários temas. E o Congresso Nacional vem debatendo esse tema já há algum tempo, porque nós tivemos, por exemplo, no Senado Federal, a aprovação da PEC do fim das monocráticas. Eu defendi durante esse período todo que o remédio jurídico adequado era uma legislação específica da roteirização dos ritos do próprio Supremo, que é essa legislação que nós aprovamos nessa semana, porque senão ficaria submetido à avaliação de inconstitucionalidade do próprio Supremo. Então essa legislação, ela garante a maneira correta de nós abordarmos a monocrática, delimitarmos o que significa uma monocrática e darmos os ritos necessários para que ela seja aplicada, com as devidas punibilidades se mal aplicadas, que era algo que faltava. Então, acredito que desde aquele momento em que o Congresso começou a buscar alternativas de qual era o melhor remédio jurídico para poder acabar com essas decisões que acabavam, de fato, numa única canetada, fazendo com que a vontade da maioria fosse esmagada, ela, na minha opinião, eu tive a satisfação de conduzir esse processo na CCJ. O presidente Paulo Aze da CCJ também foi muito ativo e importante para que esse projeto fosse votado, e todas as lideranças partidárias. Veja só, Neila, é uma satisfação você ver um projeto tão polêmico que envolve a limitação de um outro poder, contar com o apoio do PT ao PL. Então foi de maneira unânime que nós conseguimos avançar, demonstrando que essa é uma pauta suprapartidária, porque hoje quem está no poder executivo parece que comanda o Brasil, mas é momentâneo. Então nós temos que fazer legislações nas limitações e harmonia dos poderes para que essas legislações sejam perenes e duradouras, independente de quem governa o país. Então eu fico muito feliz porque nós conseguimos convencer o Congresso, a Câmara dos Deputados, e agora vamos para essa missão no Senado, para poder, de fato, roteirizar o Supremo Tribunal Federal, que essa é a avaliação da nossa necessidade para harmonizarmos os poderes.
Agora, a gente pode dizer que o Congresso também tem culpa no cartório no seguinte quesito. Quando um partido ou alguns parlamentares se sentem insatisfeitos com algumas decisões, eles procuram, batem lá na porta do Supremo Tribunal Federal para poder resolver alguns problemas. Eu vou citar um caso específico, não é um momento de citações, mas é porque vem acontecendo bastante e a gente chegou a falar com ele aqui no contexto. O deputado Lindbergh, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, vem batendo na porta do Supremo, vem conversando sempre com a Procuradoria-Geral da República sobre temas ligados aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou a projetos ligados aí ao 8 de janeiro, então sempre procurando soluções aí no STF. Ele não é o único, isso vem acontecendo há bastante tempo, então também é um momento de roteirizar essa busca de parlamentares por essa ajuda no STF, né? E exatamente é isso que o projeto também delimita, que são os requisitos para o legitimado. Quando alguém ingressa com uma ação de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, é baseado nos requisitos que permitem pela nossa legislação. E nós aumentamos o sarrafo em relação aos legitimados, ou seja, nós diminuímos as possibilidades para que, de fato, em primeiro lugar, nós preservamos a Suprema Corte Brasileira, que é das Supremas Cortes do mundo, que recebe o maior número de projetos e ações por ano. E, obviamente, isso faz com que a qualidade do entendimento do Supremo seja prejudicado e, muitas vezes, politizado. Por isso, quando você diminui o número de legitimados que pode ingressar com a ação, você tira um grande mercado paralelo que existe de ações intermináveis no Supremo Tribunal Federal. Então nós diminuímos, por exemplo, entidades e sindicatos que não têm representatividade em caráter nacional e abrangência em todo o território nacional de ingressar com ações, porque existiam entidades criadas especificamente para poder estarem nas mãos das bancas de advogados que geravam ações controversas no Supremo Tribunal Federal apenas para poder valorizar um determinado lobby, e muitas vezes não tinha nem pertinência com o tema. Assim como partidos políticos, como você bem colocou. São partidos políticos que procuram, e nós estabelecemos um limite que a legislação partidária no Brasil já estabeleceu, que é o desempenho eleitoral, a cláusula de desempenho eleitoral. Então nós, a partir dessa legislação aprovada e sancionada, ela terá a oportunidade de fazer apenas partidos com caráter nacional, com cláusula de desempenho eleitoral cumprida, e partidos que são federados só ingressam pela federação. Isso vai dar uma diminuição significativa do ingresso de ações no Supremo Tribunal Federal. E com isso, diminuiremos essa avaliação sua, que é correta, Neila, da política muitas vezes procurando a justiça e depois reclama da judicialização da política. Nós precisamos diminuir e que cada partido que tenha representação nacional ingresse com ações que de fato tenham pertinência e que dependam de uma avaliação de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Deputado, para encerrarmos, qual é o trâmite agora? Eu pergunto isso porque da CCJ já pulou direto para o Senado, né? Para quem está nos assistindo deve estar se perguntando, mas não foi para o plenário por quê? Então, qual é o trâmite daqui para frente para que essa proposta seja aprovada? Por ser uma legislação específica jurídica e de roteirização do Supremo, ela é terminativa na CCJ, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Não havendo recurso, e nós tivemos a unanimidade, não teremos recurso, esse projeto que é terminativo passa direto ao Senado Federal, que avaliará se será terminativo ou não, é uma decisão do Senado. Mas nós queremos, já conversei com o presidente Hugo Mota, para que nós façamos com que a celeridade desse processo ocorra, para que neste ano ainda a gente delimite essa harmonização dos poderes, as limitações do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo, para que a população, que cada vez mais compreende o que significa essas disputas de poderes, possa estar a par do que é a responsabilidade e competência de cada um. Acho que cumprimos um grande papel. Eu acredito que esse avanço nessa legislação, da maneira como foi, é um avanço para a democracia do nosso país, é um avanço para a institucionalidade do nosso país, é a oportunidade de cada vez mais aprimorarmos o nosso processo democrático e as forças institucionais através dos seus poderes dirigentes. Então, a partir de agora, carga no Senado para que rapidamente tenhamos essa legislação aprovada.
E a gente segue acompanhando o Senado Federal para ver se essa proposta passa, então, de forma ágil e rápida. Deputado, muito obrigada pela gentileza de falar conosco aqui no Contexto. Seja sempre muito bem-vindo.